Hoje eu vou entrar um pouco, vou falar sobre o poder de times, o que isso significa dentro da plataforma. Vou falar também um pouco de Power Apps, que a Alex já deu um pouco de introdução. E depois, Trello Business Class, eu não vou entrar muito a fundo, mas a gente vê que muitas pessoas perguntam se o Trello tem uma certa funcionalidade aí. Deixa eu só colocar se o Trello tem alguma funcionalidade específica, e muitas das vezes a gente fala que tem e acaba caindo no Trello Business Class. Então, essas funcionalidades que muitas pessoas pedem, eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês. Bom, falando um pouco de times, e antes de entrar no times dentro do Trello, a Alexa já falou que nós fomos adquiridos pela Atlassian recentemente. E na Atlassian, a gente acredita que toda a equipe ela tem grande potencial de criar coisas incríveis. Então, a nossa missão hoje no mundo é liberar o potencial de todas as equipes. Mas a gente sabe também que é preciso apoiar os diversos estilos de trabalho que existem por aí. Então, não é uma ferramenta que a equipe vai utilizar. Normalmente, a equipe utiliza diversas ferramentas. E alguns projetos pedem ferramentas diversas também. E é aí que o Trello entra, tá? O Trello entra dentro da família da Atlassian para ser uma ferramenta de colaboração e um hub em que você consegue conectar todas as ferramentas que você utiliza hoje em um só lugar, sem que você tenha que ter login em todas as outras ferramentas. E eu vou apresentar isso um pouco com os Power Apps depois. Eita! Poxa, gente. Só um minuto, porque isso é um vídeo, eu acho que ele vai meio que travou aqui. Eu não apertei nada, isso que é o pior. Apertei uma vez. Que sem graça. Vamos lá. Voltando aqui, então, poder de times, falando um pouco sobre como é que funciona a página de times do Trello. Alguém aqui já criou um time no Trello? Que bom, fico feliz aí que a maioria já criou. Que a ideia é essa, porque quando você cria um time no Trello, ele vira aí o seu local de organização de todos os quadros que o seu time aí colabora. Mas não só isso, também é o local onde você tem todos os membros que fazem parte do seu time em um só lugar e facilita aí a colaboração e a acessibilidade no que as pessoas estão trabalhando. E o último ponto que eu gosto de dizer é a visão do todo. Isso é um princípio nosso como empresa que a gente coloca também no produto, que é a questão que, a partir do momento que você coloca, você mostra para as pessoas a visão do todo e qual a importância dela dentro desse projeto, isso faz com que ela se torne responsável e ela realmente execute o que tem que ser feito. Então, a visão do todo acontece dentro do quadro do Trello. Muitas pessoas falam, Amanda, eu quero só mostrar um cartão para uma pessoa, eu quero só mostrar uma lista para uma pessoa. A gente nunca vai restringir a visibilidade do quadro. Então, quando a pessoa entra num quadro e ela se torna membro do quadro, ela vai ter acesso a toda a informação que está lá. Existem algumas formas de restringir algumas coisas, que aí acaba caindo no Trello Business Class, eu vou mostrar um pouco mais para frente. Mas a ideia é que, se você é um usuário gratuito e outra pessoa é um usuário pago, todo mundo vai ver a mesma coisa. Quando eles fazem parte dentro desse quadro, a visão do todo é igual. Então, entrando aqui na parte de times, para quem não conhece, essa aqui é a parte de páginas de um time que chama Quadros Inspiradores. É um time gratuito, todo mundo tem acesso, quem quiser ter acesso. É só trello.com/quadros inspiradores. E aqui você tem acesso a todos os templates que a gente já criou, que os nossos usuários já criaram também, a gente coloca nessa página. Mas aqui também é um time Trello Business Class, então a gente tem essa parte do menu aqui lateral, que você consegue categorizar os quadros, né? Então, a partir do momento que a sua equipe vai crescendo e você vai adicionando mais quadros, acontece que você fica perdido e não consegue achar quadro nenhum. Por aqui você consegue não só categorizar, mas colocar eles em coleções, que é o que a gente chama. Então, essas partes aqui de baixo falam qual que é a categoria, então empresa, aqui é também do time de RH. Isso aí você cria de acordo com a sua criatividade. Pode colocar departamento ou então o nome do projeto que você quer. E você também consegue classificar e ordenar por quadros que são que têm mais membro, quadros que foram recentemente atualizados.
No gratuito, só como dica, né, para quem quiser ordenar e não consegue e gostaria de ordenar os quadros, a gente tem as estrelas, que aqui não está mostrando, mas elas aparecem bem nesse cantinho, elas estão apagadas aqui, mas as estrelas elas ficam amarelas e aí elas aparecem aí como principais para vocês na sua lista. Então fica fácil de achá-las. Achar os... Tem que passar, isso, passar o mouse em cima e clicar, ela fica amarela. E agora ele não está passando. Parece que eu estou tendo problema com o passador. Bom, como muitos de vocês já sabem, né, o Trello é uma ferramenta super flexível e fácil de usar. Essa é um dos nossos princípios. E vocês viram que existem diversas maneiras de montar um quadro, né? Então, a informação, para você não perder essa informação, é fazendo uma integração rápida. Então, eu tenho um exemplo aqui. Ele é um videozinho. E ele deu pau. Obrigada, gente. Não, estou brincando, calma aí. Gente, eu não entendo quando isso acontece. Não, eu não estou nem tocando. Eu vou até... Eu acho que está... não, eu vou tirar até a pilha, porque eu acho que ele está passando sozinho, porque eu não estava nem tocando no... Pronto, aí, isso aqui é um vídeo, tá? Então, por isso que está tentando voltar para ele. Então, aqui, simplesmente, você vai lá no menu de Power-Apps. A gente está ativando, então, o Power-App do Pipe Cartões. E aí, você entra no cartão, você tem o botão do Pipe Drive. Lá você consegue puxar informação como o negócio que está em andamento, rapidamente. E ele fala qual que é o estágio do negócio, quem que é o dono do lead. Mas você também pode anexar informação sobre o cliente. Então, você anexando, você consegue também ter informação como e-mail, telefone. Então, tudo que é atualizado no Pipe Drive, automaticamente é atualizado aqui dentro do Trello. E você consegue ver exatamente em que estágio está cada negócio. Entrando no próximo Power-App, antes, espero que aquilo tenha dado um pouco mais de contexto para o 80% do Trello, até 20%, né, até os 100% junto com os Power-Apps. Mas entrando agora em outros Power-Apps, o Power-App do calendário, a Alexa já falou, mas para quem não conhece, a gente consegue também integrar o calendário do Trello junto com o calendário do Google, Outlook, ou então do iCloud. É só você acessar o link do iFeed, pegar esse link e colocar ele dentro do calendário que você utiliza no dia a dia. Ele vai puxar todos esses cartões com data de entrega para dentro do seu calendário usual. Mas, o que acontece? Muita gente também começou a pedir os calendários que o Trello fornecesse um calendário para todos os quadros. E aí, quando eu disse sobre aquelas pessoas incríveis que criam Power-Apps para a gente, ou funcionalidades extras, essa aqui é uma delas. Chama o calendário do Planway. É um calendário gratuito, aí, é só você acessar em qualquer quadro e você consegue ver todos os quadros com cartões com data de entrega em um lugar só. Então, dá só um play. Era um play, não era para passar só isso. Então, aqui, você consegue ver... quando você entra no calendário, você consegue exportar esse calendário para outros lugares, se você quiser, ou importar outros calendários para ele também. E você consegue acessar a lista de todos os quadros que você faz parte. Ele vai acessar de novo. Então, aqui você consegue assinar qual é o quadro que você gostaria de trazer os cartões para cá. E eles vão aparecer aqui. Esse aqui está em modo de semana, mas você consegue ver também do dia, ou então... em 3 dias ou até no mês. Mas o bacana dele, então, quando está rosa é de um outro quadro, o branco é de outro quadro e aquele laranja também é de outro quadro. É assim que você identifica de qual que é cada um. Mas se chama calendário do Planway, ele está no Power-App. Ele é um Power-App.
Tudo que eu estou falando são para-ups. Você vai acessar no menu do quadro. Então, aqui é interessante que você consegue simplesmente ver quando um cartão está conflitando com o outro. E nesse caso aqui, a gente estava mostrando que no blog a gente ia anunciar a extensão do Chrome, e no app a gente ia fazer uma divulgação de uma outra campanha. E aí você consegue ver que isso está entrando em conflito e você consegue mudar automaticamente no mesmo lugar, e ele atualiza isso no quadro referente ao que você queria, para você não fazer divulgações que não deveriam estar no mesmo dia, por exemplo. Pode. É só para ir para o lado, isso. Dá um pause, só um minuto. Aqui vocês também já acessaram essa... Vocês já viram esse quadro anteriormente, a Alexa explicou. Então, quer dizer que toda sexta-feira a gente vai lá e atualiza os cartões em que você faz parte, né? Mas, vamos lá. Eu entrei aqui. Como é que eu sei exatamente... Como é que eu sei exatamente quais cartões foram atualizados? Quando eu entro aqui, eu não consigo ver quem que atualizou o quê. E, então, a gente tem um para-up que ele te dá essa possibilidade, chama o para-up do cartão envelhecedor. Nada mais que ele faz, ele começa a envelhecer o cartão, ele começa a ficar apagado quando você não atualiza. E aí, depois que você ativou, você entra dentro do cartão, ele te fala quando foi a última vez que aquilo foi atualizado. Aí você vê um pouco, né, da diferença de cada um, como é que ele fica. Essa foi a última atualização. E aí, como a gente também se divertir no Trello, tudo que a gente cria tem um pouco de diversão, para quem gosta também se divertir. E a gente tem, né, o modo pirata aí, para quem gosta dos Piratas do Caribe, e aí você tem uma outra visualização dos seus cartões também no seu dia a dia. O próximo fala de automações. Alguém aqui faz alguma coisa no Trello que repetidamente você faz toda semana? Tem alguma atividade que você faz, sei lá, toda segunda-feira, toda sexta-feira? Sim? Legal. Então, aqui eu fiz um modelo bem simples, tá? To do, doing, done. Então, tem a caixa de entrada, o que está para fazer, o que está em andamento, o que está concluído. São as minhas atividades da semana. E eu ativei 3 para-ups nesse quadro. Então, eu vou explicar eles rapidamente, antes de ativar aqui o vídeo. Mas o primeiro para-up é o cartão repetidor. Ele faz com que o seu cartão se repita de acordo com a frequência que você quer que ele se repita, se é toda semana, se é mensalmente, ou se é uma data específica do ano, ou anualmente. Ele simplesmente vai repetir esse cartão, ele vai aparecer de novo na lista que você quiser. Outro para-up que eu coloquei aqui também é o para-up do Butler. O Butler ele foi criado também por essas outras pessoas incríveis que criam coisas para o Trello aleatoriamente. E ele viu a necessidade de que ele queria automatizar algumas coisas que ele faz com muita frequência. Então, por exemplo, eu gostaria de, quando eu movesse um cartão, dando um exemplo, um cartão de uma lista para outra, eu gostaria que uma etiqueta fosse atualizada e eu gostaria que um membro ingressasse nesse cartão também automaticamente. O Butler ele faz isso para você. Ele faz coisas muito maiores. Eu vou mostrar aqui um exemplo, né, em que você pode arquivar todos os cartões de uma lista, caso você faça isso toda sexta-feira, por exemplo, como eu. E, entre outros, eu vou mostrar ali um pouco também. E aí, por último, o Zapier. O Zapier ele consegue fazer aí automações entre outros aplicativos. Então, se você tem um Google Sheets, ou então você tem um calendário ou e-mail, você quer que algumas coisas que apareçam no seu e-mail fossem automaticamente para o Trello, você consegue utilizar ele. Nesse caso aqui, eu integrei com o calendário, porque eu estou falando das minhas atividades semanais. E eu gostaria, se eu tenho alguma coisa no meu calendário como reunião, ele deveria aparecer também aqui, porque ele faz parte de uma atividade que eu tenho que tratar essa semana. Então, entrando ali no menu do para-up, vocês vão ver eles ativados, a automação do Zapier, o Butler, e aí o Card Repeater, que é o cartão repetidor. Todos eles se encontram ali em cima no meu quadro, eles são botões dentro do quadro. Então, começando com o Butler ele pode ser um botão no cartão ou um botão no quadro. No caso, a gente vai criar um botão no quadro. Então, quer dizer que a ação que eu vou fazer vai ser dentro do quadro. E aqui, no caso, ele tem diversas ações, você pode dar uma olhada melhor depois, mas, nesse caso, eu decidi que eu quero arquivar, então,
os cartões que estão dentro de uma lista de concluído. Então, eu vou naquela ação arquivar cartões dentro da lista de concluído, adicionar essa ação, colocar um nome dentro do meu botão, então vou colocar arquivar feitos, e aí depois eu vou criar salvar. Esse botão, ele então faz parte do quadro, ele vai aparecer lá em cima no meu quadro. E aí, quando eu ativar esse botão, que é aquele ali lá de cima, ele vai rodar aqui embaixo. Daí ele vai mostrar que a ação foi feita e você vê que meus cartões que estavam na pasta, ali na lista de concluídos, eles automaticamente desapareceram, porque eles foram arquivados. O cartão repetidor, agora mostrando rapidamente, todo cartão que é repetidor é o cartão mestre, então ele aparece ali dentro do botão, você clica, ele abre para você, ele fala quando que ele vai repetir novamente qual que é a próxima data. Então, aqui é um exemplo da criar newsletter semanal. E, no caso, ele já até se repetiu na minha caixa de entrada, ele aparece como copiou o cartão. Mas, no caso, quem copiou o cartão foi o bot aí do cartão repetidor. Então, mostrando como é que ele funciona. Outra coisa que eu faço toda vez por semana é responder comentários do blog toda terça e quinta-feira. Então, eu entro semanal, aí eu clico terça e quinta. Então, ele vai repetir meio-dia, terça e quinta, e eu vou colocar ele para a lista de entrada. Então, ele vai entrar na lista de entrada e na posição em cima, em primeiro lugar da lista. Ele automaticamente vai virar, então, um cartão mestre. Se eu deletar ele, essa ação vai parar de acontecer. E eu arrastei ele para uma lista de cartão mestre para eu não perder esses cartões, caso eu crie muito deles, né? E o próximo é o Zapier. Então, quando você entra no Zapier, você tem toda essa lista aí de coisas que você pode fazer. Entrando no meu que eu já criei, que é o do calendário. No caso aqui, eu quero que o calendário ele apareça aqui na minha lista de entradas. E eu só coloquei ele para rodar novamente, então todo novas ações no calendário, ele vai aparecer na minha lista de entrada, junto com a data de entrega, que é a data dessa reunião. E você também pode colocar, por exemplo, descrição ou etiqueta. Eu, nesse caso, só coloquei o nome que está no calendário, vai ser o nome que está no cartão, né? E a data de entrega. O Zapier? O Zapier ele está na lista de Power-Apps. Ele está... porque ele não está começando com a letra Z, ele está Automate by Zapier. Então, ele está bem no começo da lista. O Zapier, ele funciona para você trazer informação de uma outra ferramenta para dentro de uma outra ferramenta. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, esse que eu coloquei é do calendário. Então, meu exemplo foi, toda semana eu tenho a minha lista de a fazer, e lá na minha lista de a fazer eu tenho meus cartões, e reuniões, por exemplo, estão no meu calendário. Elas não deixam de ser coisas que eu tenho que fazer, porque ela vai tomar meu tempo. Então, eu gostaria de colocar lá, porque aí eu vou saber quantas coisas eu tenho realmente para fazer e quantas reuniões vão demandar meu tempo para eu conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer. E aí eu mando essa informação para o Trello. Outra forma que você poderia fazer, por exemplo, eu tenho, não sei, eu uso o Google Sheets do Google, e aí você pode, sempre quando você tiver uma nova linha aí de contatos que entram pelo Google Sheets, você pode mandar direto para o Trello. Em vez de você ter que ficar entrando no Google Sheets para ver como é que está, para você se você tem que tomar uma ação em cima disso. Então, é sempre quando você tem que tomar uma ação em cima de alguma coisa que está em outra ferramenta, você consegue fazer essa conexão. E nós temos muito mais Power-Apps, trello.com/Power-Apps, você vai ter acesso a todos eles por categoria. A gente tem Power-Apps de relatórios. Eu não coloquei aqui também porque eu sei que uns dos nossos usuários hoje vão acabar falando um pouco sobre isso. Então, eu vou deixar eles apresentarem. É só entrar lá e aprender um pouco mais. Isso. Também esses links todos estão lá no nosso quadro de São Paulo, você consegue ter acesso também a eles. O próximo é o Trello Business Class, mais rapidamente eu vou passar aqui, só para falar as funcionalidades que as pessoas mais pedem. Então, a primeira é a restrição de quadros. Então, nesse caso, vocês sabem que podem criar, né, quadros visíveis para o time, quadros privados e quadros públicos. Então, o quadro público é o que a gente tem hoje, aqui com o evento de hoje, que todo mundo tem acesso. Um quadro público é aquele que todo mundo tem acesso através de um link. Mas não somente isso, ele ranqueia no Google também. Então,
pense muito quando você for colocar um quadro público, porque qualquer um que colocar a palavra-chave, que seria o título do seu quadro, por exemplo, e escrever Trello, ele vai aparecer ali rapidamente. E essa é uma outra forma de você encontrar templates do Trello também. Se você colocar Trello e a palavra-chave, você encontra bastante quadros públicos que são templates referentes ao que você gostaria de aplicar no Trello, por exemplo. Então, no Trello Business Class, ele te dá essa opção para você conseguir restringir, caso você não queira que isso aconteça ou alguém coloque sem querer, né, um quadro publicamente. O próximo é o permissão observador. Isso aqui é dentro do quadro, né? Então, hoje, um membro do quadro, ele consegue ser um membro normal ou um membro administrador. Então, no caso, a gente tem um novo, que é o membro observador, e quando... Não, pode voltar. Acho que está aqui. O membro observador, isso quer dizer que ele vai ser aquele membro que vai entrar no quadro, ele não vai conseguir mexer em nada, em editar nada, ou mexer uma lista, ou apagar qualquer arquivar, ou apagar qualquer informação. Mas você pode dar a possibilidade dele aí fazer comentários ou não. Isso é muito útil para quem não tem que ter, para quem não faz parte do processo, né, mas você gostaria que ele acompanhasse esse processo de certa forma. Então, você consegue dar essa possibilidade aí de uma outro tipo de permissão dentro do quadro. E o próximo, que é o último que a gente tem aqui, é para desativar membros do time. Muitas vezes acontece quando você tem um membro dentro do time e ele acaba saindo da sua empresa, você simplesmente exclui ele. E quando você exclui ele sai de todos os cartões e ele desaparece do mapa, né, digamos assim. E aí acontece, você não sabe qual era o trabalho que ele estava executando antes, porque ele não faz parte do seu time. Então, quando você ativa ele coloca ele como um membro desativado, ele fica apagado e ele aparece nos cartões que ele fazia parte antes. Isso quer dizer que você consegue tomar uma ação muito mais rápida e falar, putz, se alguém não fizer essa ação aqui, a gente não vai entregar o projeto. E aí você consegue ter uma ação rápida para você concluir o que tem que ser feito, sem que você acabe entregando coisas fora do tempo, porque aquela pessoa não fazia mais parte do time. E, finalizando, eu quero muito que vocês testem os Power-Ups. Então, alguém aqui faz parte do Trello Business Class? Legal, algumas pessoas, 2, muito bom. Para quem não faz parte e gostaria de testar esses Power-Ups que a gente mostrou hoje, é só ir nessa página, trello.com/conexão-trello. Você ganha Trello Gold. Então, o Trello Gold permite você ativar até 3 Power-Ups por quadro. E ele é mais referente ao seu usuário. Então, você que vai ter esse poder de ativar, né, Power-Ups dentro do quadro, mas a partir do momento que você ativa, todo mundo que faz parte do quadro consegue ter a mesma visibilidade e também ativar, ou também utilizar aqueles Power-Ups também dentro do quadro. E fiquem à vontade também para passar para a sua equipe, se vocês quiserem, sem problema nenhum. Obrigada.